Bom, pessoal, vamos agora para a última questão de física do Enem PPL 2020, uma questão bem legal sobre cinemática. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na superfície da Lua. Ele foi seguido por Aldrin, ambos da missão Apollo 11. Eles e os astronautas que os seguiram experimentaram a ausência de atmosfera e estavam sujeitos às diferenças gravitacionais. A aceleração da gravidade na Lua tem aproximadamente 1/6 do valor na Terra. Em relação às condições na Terra, um salto oblíquo na superfície da Lua teria alcance. Galerinha, precisamos revisar um pouco os conceitos de lançamento oblíquo. Basicamente, podemos fingir que essa bolinha laranja que eu desenhei é um dos astronautas. E finja que o astronauta está dando esse pulo, né? Que, como nós sabemos, vai ter uma trajetória curvilínea, representado ali por uma parábola, né? Na verdade, um arco de parábola. Muito bem. Veja bem, galera. A gente sabe que para ele poder fazer esse movimento, ele precisa de uma velocidade de lançamento V0. O problema é que essa velocidade de lançamento é um vetor inclinado. E normalmente a gente só trabalha com eixos horizontais e eixos verticais, né? Os famosos x e y do plano cartesiano. Então nós precisamos definir esse vetor em termos dessas componentes. Por isso que a gente faz a decomposição vetorial em Vx e em Vy, ou seja, respectivamente, uma velocidade na horizontal e outra velocidade na vertical. Muito bem. Não se esqueça de como é que a gente relaciona essas velocidades. Primeiramente, a gente pega esse vetor vertical e coloca ele aqui, para a gente fechar o triângulo, né? Isso obedecendo à regra dos polígonos, né? Para os vetores. Aqui a gente tem os vetores parciais, Vx e Vy, e o vetor resultante é desenhado partindo da extremidade aqui original de um dos vetores, né? Que seria o Vx, e indo para a extremidade final do outro vetor, que seria o Vy. Quando a gente procura o seno de θ, que seria o ângulo de inclinação do vetor resultante com a horizontal, a gente encontra uma relação bonitinha. O seno de θ vai ser o cateto oposto, que nesse caso é o Vy, sobre a hipotenusa, que nesse caso vai ser o nosso V0. É isso que a gente coloca nessa região daqui, tá bom? Quando a gente faz meios pelos extremos, a gente joga esse V0 para cá. Então quer dizer que o Vy vai ser igual a V0 seno θ. Não se esquece dessa relação, beleza? Já quando a gente pega o cosseno de θ, a gente encontra uma relação para Vx. Isso porque cosseno θ vai ser o cateto adjacente, que é o próprio Vx, sobre a hipotenusa, que continua sendo o V0. Mais uma vez, isolando aqui a nossa grandeza de interesse, nós vamos encontrar que o Vx vai ser igual a V0 vezes o cosseno de θ. Isso aqui é muito bacana. Isso vai ajudar a gente durante a nossa resolução. Esses resultados são imprescindíveis. Pessoal, quando a gente pega um lançamento oblíquo, a gente sabe que na horizontal o movimento é uniforme, pois o Vx ele tem um valor constante, né? E na horizontal você não tem nenhum tipo de aceleração. Lá na vertical é que a gente tem um movimento variado. Isso porque aqui nós temos a gravidade fazendo com que esse carinha seja puxado para baixo, né? Então temos um movimento retardado na subida e um movimento acelerado na descida. Vamos primeiro trabalhar aqui em termos de horizontal. A gente sabe que no movimento uniforme, a gente tem obedecida essa relação daqui, né? A velocidade vai ser igual a ΔS sobre o ΔT.
Nesse caso, na horizontal, a minha velocidade vai ser um Vx. O meu ΔS, que é o deslocamento, é a grandeza que a gente chama de alcance, que é o que a questão quer analisar. E o nosso ΔT vai ser o tempo que essa bolinha permanece no ar, né? Então seria o tempo de voo. Fazendo essas adaptações, a gente encontraria que Vx vai ser a mesma coisa que A sobre o tempo de voo. Bacana? Quando a gente faz meios pelos extremos, mais uma vez, a gente encontra que esse alcance vai ser igual a Vx vezes o tempo de voo. A gente acabou de descobrir que esse Vx vai ser a mesma coisa que a velocidade inicial de lançamento vezes o cosseno de θ. Falta agora tentar determinar quem é o tempo de voo. E para isso a gente vai precisar olhar para a vertical. Lá na vertical eu posso escolher trabalhar na subida ou na descida, para que a gente possa descobrir aqui, né, o tempo que ele leva para chegar até a altura máxima, ou para descobrir o tempo que esse carinha vai cair, né? E são tempos iguais, então tanto faz você descobrir um ou descobrir o outro. Se esse cara leva 3 segundos para chegar na altura máxima, ele vai levar mais 3 segundos para retornar à posição original. Para isso eu vou utilizar a equação horária da velocidade para o movimento acelerado ou retardado, né? Movimentos que sejam variados de uma forma geral. Vamos em frente. A gente tem essa expressão, a velocidade final é a velocidade inicial, mais ou menos a aceleração vezes o tempo. A gente usa o sinal de mais para os casos acelerados e a gente usa o sinal negativo para os casos retardados. Eu vou considerar que esse cara está aqui em cima e depois ele vem aqui para baixo. Então a gente vai pegar um caso acelerado, tranquilo? E o caso acelerado a gente pode dizer que o sinal aqui da equação será positivo. A velocidade final dele seria a velocidade que ele vai atingir nesse ponto, né? Eu vou chamar isso aqui de Vy, ok? Esse Vy vai ser igual à velocidade inicial lá na direção vertical para esse caso. Mas a nossa posição inicial é na altura máxima. E a gente havia visto, né, que aqui na altura máxima, esse cara sofre uma inversão de trajetória, né? Antes ele vinha para cima e agora ele vai para baixo. Nessa região, a velocidade vertical vale 0. Então a gente pode cortar esse termo. A aceleração, nesse caso, é a gravidade, e esse tempo seria o tempo de queda, que eu vou representar por TQ. Tranquilo? Vamos lá. Esse Vy, de acordo com o que nós calculamos agora há pouco, vai ser a mesma coisa que V0 vezes o seno de θ. Isso vai ser igual a gravidade vezes o tempo de queda, ok? Então quer dizer que o tempo de queda vai ser a mesma coisa que V0 seno θ, e a gente divide isso aqui pela gravidade. Legal! Então, a gente sabe agora também quem é o tempo de voo. Porque se o tempo de queda, como eu falei, fosse 3 segundos, o tempo de voo seria de 6 segundos, é sempre o dobro, né? Então o tempo de voo vai ser 2 vezes V0 seno θ, e a gente divide isso pela gravidade. A gente vai substituir esse valor justamente aqui. Vamos ver se cabe, né? Então ficaria vezes 2V0, e aqui é seno θ, colocar assim, dividido pela gravidade. Veja que legal. Quando a gente pega V0 vezes V0, a gente teria V0 ao quadrado. Então, o alcance seria V0 ao quadrado vezes... O restante aqui seria 2 cosseno θ seno θ. Eu vou colocar aqui 2 seno θ cosseno θ. Ok. Isso a gente divide pela gravidade, né? Essa equação já me dá a resposta em si. Você até poderia substituir esses 2 seno θ cosseno θ por uma entidade trigonométrica, porque isso aqui vai ser a mesma coisa que o seno de 2θ, ok? Mas não precisaria, porque seno de θ é constante, cosseno de θ é constante, e 2, logicamente, é constante, né? Então, essa porção aqui não vai variar. Outra coisa, a velocidade inicial de lançamento também é constante. Ele vai ser lançado a uma certa velocidade
e não tem como a gente mudar isso, né? E aí veja, quando a gente retorna, a questão quer saber se esse alcance vai ser maior ou menor. Mas se nós estamos na Lua, em relação à Terra, nós estamos reduzindo a aceleração gravitacional. Reduzir a aceleração gravitacional vai implicar no alcance maior. E aí a nossa resposta seria a letra D de diarreia. O alcance vai ser maior, pois a aceleração da gravidade é 6 vezes menor. Tranquilo? É isso que a nossa matemática física disse aqui para a gente. A letra A fala que o alcance vai ser menor, a letra B também diz que é menor, nada a ver, a letra C fala que é igual, e a letra E diz que é maior, até aí tudo bem, né? Mas ele fala que isso aqui é porque na ausência de atmosfera não tem resistência do ar. Galerinha, mesmo aqui na Terra, a resistência do ar é um fator praticamente desprezível, né? No lançamento oblíquo, não vai causar tanta diferença assim, né? Então não é por essa razão. Realmente nossa resposta seria a letra D de difteria. É isso, pessoal. Até a próxima!